Olá! Hoje o tema que nós começamos falando é sobre uma certa raça que a Bíblia apresenta de pessoas que são chamadas de nefilins. E existe no meio evangélico algumas teorias. Uma delas é de que anjos caídos teriam se relacionado sexualmente com mulheres, seres humanos, e então surgiu essa raça. Agora é interessante que existem alguns textos que começam a dar algum tipo de base para isso. Por exemplo, naquela ocasião, quando anjos foram na cidade de Sodoma e Gomorra para buscar a família de Ló, homens, seres humanos, quiseram ter relações sexuais com os anjos. Um outro texto interessante que começa a dar base para essa teoria encontra-se em Judas, a partir do verso 6 e 7 no primeiro capítulo, que diz o seguinte: lembre dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofrerão o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos, dando a entender que assim como aquele povo de Sodoma e Gomorra fizeram os mesmos erros, tiveram os mesmos erros daqueles anjos caídos, dando a entender que, quem sabe, esses anjos caídos tiveram relações sexuais, não sei com quem, seres humanos? Enfim, o que a Bíblia tem para nos mostrar com respeito a esta teoria, a este assunto? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Já estamos no ar, seja muito bem-vindo, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Obrigado aí por você já estar acompanhando o programa Na Mira da Verdade, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você sempre falar do programa Na Mira da Verdade para as outras pessoas, por você estar aí assistindo, acompanhando, prestigiando esse programa e aprendendo mais sobre a Palavra de Deus, que é o livro que eu sempre costumo dizer que é o meu manual de sobrevivência, é o nosso manual de sobrevivência. Que Deus capacite a todos, você a fazer as suas perguntas e nós aqui para respondermos as suas questões baseadas neste livro sagrado. Vamos começar o programa cumprimentando meu amigo professor. Cadê o professor? Vou bater na porta ali. Professor, você tá aí? Não tô vendo você aqui no monitor. Cadê? Rapaz, me fizeram sumir aqui, mas me fizeram aparecer de novo. Apareceu. Já tá pronto o seu escritório aí? Tudo bem, professor? Tudo bem, amigo. Uma satisfação estar com você novamente aqui no programa. Muito bem, professor. Muito bem. Bom, nós abrimos o programa falando de uma teoria que existe aí sobre os nefilins. Os nefilins na Bíblia é uma raça que eram gigantes. E existe uma teoria de que essa raça surgiu em virtude de relações sexuais entre anjos e seres humanos. Será que é isso mesmo? E é interessante que existem alguns textos que começam a formar essa teoria. Olha só o que o Isaac Vieira, pelo Facebook, perguntou. Boa noite, há muito tempo quero fazer uma pergunta para ir ao ar. Os nefilins eram descendentes dos anjos caídos com mulheres? Gênesis 6:4? Alguns dizem que anjos não podem se materializar para ter relações com as mulheres, mas em Gênesis 19:5 diz que os homens de Sodoma queriam fazer sexo com os anjos. E em Judas 6, ou melhor, em Judas 1, versos 6 e 7, que foi aquele que eu li na abertura, diz: e os anjos que não guardam o seu principado, deixa eu ler aqui de novo na Bíblia, na linguagem de hoje, no final diz assim, lembre-se dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Ou seja, dá a entender de que os anjos caídos também
fizeram algum pecado sexual. Professor Leandro Quadros, será que esses textos começam a formar uma base para provar essa teoria dos nefilins? Ou seja, existiu possibilidade no passado, quem sabe aí antes do dilúvio, existiu, quem sabe aí, algum tipo de relação sexual de anjos caídos com seres humanos, meu amigo? Pois olha, infelizmente essa teoria realmente existe no meio religioso e nós vamos perceber aqui com uma leitura atenta de Judas 1, 6 a 9 e também de outros textos paralelos que essa teoria não possui embasamento. Então vamos lá para a questão. Eu vou ler Judas 1, 6 em diante para percebermos que na verdade Judas não quer insinuar que anjos cometeram o mesmo tipo de pecado sexual do que os habitantes de Sodoma e Gomorra. Vamos ler com atenção o texto e vejamos o que o texto tem a nos dizer. Nessa tradução aqui da Bíblia Judaica Completa, publicada pela editora Vida, é uma tradução muito interessante. Aqui diz o seguinte: e os anjos que não mantiveram sua autoridade originária, mas abandonaram sua própria esfera, ele os mantém em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Vou aqui traduzir o terminho para Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor, seguindo um padrão semelhante ao deles, cometendo pecados e perversões sexuais, jazem expostas como advertência de fogo eterno, esperando por aqueles que devem ser punidos. Perceba, o texto diz que os habitantes de Sodoma e Gomorra seguiram um padrão semelhante aos dos anjos caídos. Foi no aspecto sexual? Não, por quê? Olha o que diz, por exemplo, Mateus capítulo 22, verso 30. E aí eu vou explicar para você o que o texto realmente quer dizer. Mateus capítulo 22, 30 diz o seguinte: porque na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Falando da ressurreição, Jesus diz que na ressurreição as pessoas não se casam e não se dão em casamento e serão como os anjos do céu, membros de uma família real, universal. Então, os seres angelicais não são apresentados como sendo seres sexuados como o ser humano, de acordo com esse texto. Quando Judas fala que os habitantes de Sodoma e Gomorra se tornaram semelhantes aos anjos caídos, perceba o contexto. Se você ler também 2 Pedro 2,4, lá é dito que os anjos caídos abandonaram seu estado de pureza espiritual e foram lançados em trevas exteriores. Ou seja, eles se tornaram semelhantes aos anjos por terem abandonado o seu estado de pureza. Assim como os anjos caídos abandonaram seu estado de pureza original, os habitantes de Sodoma e Gomorra abandonaram seu estado de pureza sexual. Então aqui, Judas está fazendo um paralelo entre anjos caídos e os habitantes de Sodoma e Gomorra para mostrar que ambos abandonaram seu estado de pureza original, mas cada um em sua esfera de ação. Os anjos na sua esfera espiritual, os habitantes de Sodoma e Gomorra na esfera humana. Outra questão que convém destacarmos é que Gênesis 6,4, quando afirma, por exemplo, que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, você precisa considerar o contexto para você não pensar que o termo filhos de Deus é uma referência a anjos neste capítulo. Realmente, em Jó, capítulos 1 e 2, o termo filhos de Deus é uma referência a anjos. Mas você não pode pegar Jó 1 e 2 para interpretar Gênesis 6. Lembre-se que em Deuteronômio 14:1 também é dito que os filhos de Israel eram chamados de filhos do Senhor. Então o termo filhos de Deus não é uma referência somente a seres celestiais. Para você saber quais são esses seres que se uniram e fizeram que nascessem gigantes, mencionados aqui em Gênesis 6,4, você tem que ler o contexto do capítulo 6. Então, no verso 2 é dito que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. O verso 3 já diz assim: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele. Veja,
perversidade do homem, não perversidade do homem e dos anjos em se unirem sexualmente. Outro verso, verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado. E verso 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então, as expressões homem, referindo-se a seres humanos, e ao planeta Terra como cheio de violência, demonstram que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, um filho justo de Adão e Eva, que se uniram com as filhas dos homens, ou seja, as descendentes ímpias de Caim. Foi essa mistura de raças, foi esse jugo desigual, diríamos assim, que corrompeu o planeta. Então, realmente, não há base bíblica, amigo Tito e amigo telespectador e ouvinte da rádio, para a crença absurda de que anjos se uniram sexualmente com seres humanos, gerando com isso filhos. Então isso é uma teoria errada, não existe essa teoria. Não existe, meu amigo. Ok, professor, muito bem.